galera, eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais um vídeo. Videozinho diferente pra vocês. Muito tempo que não trazemos vídeos assim. Que é da Ju Cassini. Da Ju Cassini. Foram encontradas fotos estranhas na câmera. As garotas perdidas no Panamá. Da Ju Cassini. Da Ju Cassini. Então vamos conferir esse vídeo. Da Ju Cassini. É um vídeo que a gente fica um pouco mais sério, tá? Não tem como. Então vamos conferir agora. Let's go. A questão mais estranha desse caso é a condição em que os corpos das duas garotas foram encontradas. A conclusão da polícia simplesmente não faz sentido. Bem-vindos a mais um vídeo longo no canal. Queria dizer pra vocês que eu sinceramente nem ia falar sobre esse caso. Eu já falei sobre esse caso no meu podcast. Pra quem não sabe, pra quem gosta de podcast, eu tenho um podcast que chama Tá Repreendido. Tá Repreendido! Onde 2 casos criminais, sobrenaturais, etc. por semana. Então já tem esse caso lá, já tem um vídeo um pouquinho mais curto também no meu Instagram, mas toda vez que eu comento qualquer coisa sobre esse caso, seja nos meus stories, seja onde quer que for, vocês sempre me perguntam e pedem pra eu fazer um vídeo mais longo sobre isso. Então, estamos aqui pra isso hoje, lembrando que esse é um dos mistérios sem solução mais famosos que existem. Vocês provavelmente já ouviram ele por aí, então eu Ela vou ter... parece um pouco desfocada, não parece? Um pouco que é. Contar com a maior quantidade de detalhes possíveis e que eu sei sobre o caso, pra gente tentar pensar junto Aí no melhorou. que pode realmente ter acontecido com essas duas garotas. Eu acho que a câmera tá tentando focar o fundo e ela tá... Mas antes da gente começar, como sempre, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, deixem sugestões de temas aqui embaixo que vocês querem ver no canal. Também queria agradecer vocês no último vídeo, que eu falei que eu não tava muito bem, mas eu já melhorei bastante. Obrigada por todos os desejos de melhoras. Me sigam lá nas outras redes sociais pra vocês sempre ficarem antenados nos temas novos e no que eu tô falando sobre isso. E bora pra história. Bom, vamos falar então sobre a Kris Kremers e a Lisanne Froome. Primeiro eu queria dizer que a minha vida foi uma mentira, porque toda vez que eu falava sobre esse caso eu achava que a Lisanne era a que tem o cabelo mais claro, a mais loira, e a Kris era a que tem o cabelo mais escuro, mas na verdade é o oposto. Então assim, tô bem chocada com essa informação. Mas elas eram holandesas. A Lisanne tinha 22 anos, ela jogava vôlei, ela era muito otimista, inteligente e muito dedicada. Já a Kris tinha 21 anos, ela também era muito criativa, muito responsável, e as duas eram muito amigas, então elas decidiram fazer um intercâmbio pro Panamá. A Lisanne tinha acabado de se formar em ciências aplicadas, já a Kris tinha acabado seus estudos em educação cultural e social. Então, como as duas tinham acabado de se formar, elas queriam comemorar a graduação delas fazendo esse intercâmbio. Elas guardaram dinheiro por cerca de 6 meses, inclusive elas até trabalharam em um café pra ajudar a guardar dinheiro pra poder fazer esse intercâmbio e não depender 100% dos pais delas. Então a intenção das duas era, primeiro, aprender espanhol e segundo, fazer um trabalho voluntário com crianças. Então a viagem delas ia ser um pouco dividida. Primeiro, elas iam tirar um tempo pra turistar mesmo, conhecer o lugar, afinal elas eram da Holanda, um país completamente diferente do que a gente tem aqui no Panamá. E depois a segunda etapa ia ser fazendo um trabalho voluntário numa cidade bem menor lá. Elas iam se hospedar num lugar com uma família e aí elas iam trabalhar ali com a comunidade. Então elas se prepararam, fizeram as malas e partiram pro Panamá, chegando lá no dia 15 de março de 2014. 2014 parece que foi ontem e faz 8 anos, meu Deus. Bom, do dia 15 até o dia 29 de março, elas ficaram viajando. Elas conheceram várias praias, vários bares, conheceram várias pessoas por ali também, fizeram várias amizades com outros turistas, outras pessoas que estavam viajando assim, mochileiros. Elas aproveitaram muito, tem muitas fotos delas se divertindo. Bom, no dia 29, elas foram pra cidade onde elas iam ficar e fazer aquele trabalho voluntário. Então elas chegaram, se sentiram em casa, assim, na casa da família que elas iam ficar. A família era muito querida, tinha um cachorro também que era super bonzinho, que ficava junto com elas. E aí no dia 1º de abril, elas decidiram que elas iam fazer uma trilha que tem nessa cidade. Afinal, elas estavam lá pra turistar também, elas também queriam conhecer o local. E essa trilha era muito famosa, era uma trilha que todos os turistas que iam pra essa cidade faziam. Tava sempre cheia, era por um vulcão assim, e diziam que quando você chegasse no topo dessa trilha, a vista era maravilhosa. Então elas queriam conhecer, tirar fotos, e quando elas foram, elas decidiram levar o cachorro da família também. Como ele era muito dócil, elas levaram ele pra acompanhar as duas. Bom, antes delas irem pra essa trilha, elas comeram um café da manhã com 2 pessoas que também estavam ali na cidade, e depois elas partiram pra lá. Algum sem noção, sem escapamento de moto acabou de passar ali, velho.
A questão é que elas tinham agendado de fazer essa trilha com um guia. Normalmente as pessoas que vão fazer essa trilha vão com guia, até pra ele auxiliar as pessoas nos lugares onde elas não podem pisar. Como é alto, também é perigoso, ele vai auxiliando todo o caminho, todo o processo, principalmente pra turistas. Mas elas decidiram que elas iam tentar fazer sozinhas. Afinal, como era uma trilha muito famosa, elas falaram, a gente vai achando o nosso caminho, a gente vai seguindo as pessoas que estão por ali, não vai ter problema algum. Só que não. Bom, lembrando então que era dia 1º de abril. Mais tarde, na noite do dia 1º de abril, o cachorro da família voltou pra casa, mas ele voltou sozinho. E aí a família que elas estavam hospedadas ficou um pouco preocupada. Eles acharam estranho, afinal eles sabiam que o cachorro tinha ido com as duas fazer a trilha, mas elas falaram, bom, às vezes elas devem ter saído, elas estão passeando, vamos esperar até a manhã seguinte, né? E aí, se não tiver notícias delas, daí a gente sai pra procurar. No dia seguinte, lembrando que elas tinham marcado de se encontrar com um guia turístico pra fazer aquela trilha, elas se esqueceram de desmarcar com ele, então ele ficou esperando elas ali no pé da trilha e quando elas não apareceram, ele entrou em contato com a família e aí eles acharam meio estranho e falaram, bom, vamos entrar em contato com a polícia, né? Não é possível que elas estão há tanto tempo sem dar notícia alguma. Além disso, as duas tinham o costume de sempre se comunicar com a família delas lá na Holanda pra falar que tava tudo bem. E a família delas lá também não tava recebendo muitas mensagens. Bom, no dia 2 de abril, eles ainda não tinham notícias das meninas. Aquele guia que ia encontrar com elas fez uma busca superficial ali pela trilha onde elas tinham passado, não encontrou sinal delas. No dia 3 de abril, as autoridades do Panamá começaram a busca também. Então, o Sistema Nacional de Proteção Civil começou as buscas por volta das 8 horas da manhã. E aí foi uma grande comoção. Todo mundo começou a procurar pelas duas, voluntários, a família que elas estavam ficando, a polícia, os guias das trilhas também foram atrás, as tribos ali perto do Panamá também foram procurar pela floresta e não encontraram nenhum sinal das duas. E aí, obviamente, que os pais das meninas foram notificados, disseram que elas tinham desaparecido depois de fazer essa trilha e no dia 6 de abril eles chegaram no Panamá, levaram detetives holandeses, levaram forças especiais, cachorros policiais pela trilha, tava todo mundo procurando as duas. Agora tem duas fontes diferentes, eu não sei exatamente qual é a certa, mas os pais das meninas ofereceram uma recompensa de 30 ou 300 mil dólares pra quem tivesse qualquer informação das duas. Então eu não sei qual das duas quantias é a certa, mas independente da quantia, no Panamá, aqui no Brasil, 30 mil dólares já é muito dinheiro pra gente. Então imagina no Panamá, que a moeda é ainda mais desvalorizada. Então é óbvio que qualquer pessoa lá no Panamá que tivesse alguma informação das duas ia querer entrar em contato pra receber essa recompensa. O problema mas é que isso ainda abre assim, margem pra muita gente falar que não, que eu vi elas, não sei o que, e na Pois verdade... ninguém sabia de nada. E foi assim durante 3 meses. Os pais delas já estavam super agoniados, não tinham notícia alguma, mas aí apareceu uma mulher nativa local que tinha encontrado uma mochila na floresta. Ela disse que tinha encontrado essa mochila numa vila que ficava bem na beira de um rio. E aí as autoridades viram que era a mochila da Lizane. Quando eles abriram a mochila, eles encontraram 2 pares de óculos de sol, dinheiro, o passaporte da Lizane e uma garrafa de água, ou seja, é óbvio que era dela. Eles também encontraram uma câmera, 2 sutiãs, o Samsung da Lizane e o iPhone 4 da Chris. Tudo isso estava seco e em boas condições. E aí a polícia falou, bom, ainda bem que a gente encontrou a câmera e os celulares, vamos olhar pra ver se tem alguma coisa, alguma informação do paradeiro das meninas. E eles encontraram algumas coisas bem estranhas, tanto nos celulares quanto nas câmeras, que mudaram completamente a história. Primeiro eles olharam os celulares. Eles viram que, de fato, elas tinham tentado entrar em contato tanto com as autoridades da Holanda quanto do Panamá. Ou seja, é óbvio que tinha alguma coisa errada. Mas o pior disso tudo é que a primeira ligação de socorro foi só 3 horas depois que elas tinham começado a trilha. Elas começaram a trilha a 1h da tarde. Às 4 e pouco da tarde daquele mesmo dia, já tinha a primeira ligação pro 192. Só que nenhuma dessas ligações foi completada pela falta de sinal. Elas estavam dentro da mata fechada, provavelmente, e só na trilha já não tinha sinal. Se elas... Mas emergência não pega em vários lugares? Não, por exemplo, eu não fiz a trilha do Perigoso. Ah. Morreu o sinal ali. Nem pra chamada de emergência? Não tem, cara, não funciona nada. Acho que, sei lá, deve ser a... Não sei como é que isso? funciona. Em pleno 2023? Não, eu fico abismado com esse Caraca! negócio. Tipo assim, mano, eu acho que em 2023 é sacanagem você lavar louça. Lavar louça é um bagulho de 1800 e pouco e a gente tá lavando louça até hoje em dia.
Não é possível que Mas eu já tenha... existe lava-louças. Não, mas tem que lavar lava-louça. Meu irmão, eu quero um negócio Pô, mas automatizado. aí você lava a louça muito raramente. Não, mas você entende o que eu queria dizer, né? Tipo assim, pô, não é possível, cara. Se perderam, pior ainda. Também havia uma ligação pra polícia no dia. Isso sobre emergência, eu não sei. Mas na minha opinião, deveria ter um negócio como um negócio... De emergência tem que funcionar em qualquer tem lugar, que funcionar cara. em qualquer situação, cara. Não existe esse negócio de, porque o sinal não pega. Como é que não pega? 2023, cara. Cara, mas sei lá, eu tinha visto uma parada de que sinal de emergência é um sinal que não depende das antenas. Eu acho que nem pra ter chip, o celular, acho que hoje em dia, né? Já vem automático com um negócio que tu pode ligar pra um número de Cara, emergência. tem uma parada dessa daí. Enfim, né? se você sabe aí a resposta aí, comenta. Que a gente é muito leigo nesse negócio. Dia 3 de abril, 2 dias depois que elas tinham desaparecido, que durou 1 segundo e também caiu pela falta de sinal. As primeiras ligações foram feitas no dia 1, mas tinham várias outras também no dia 2, 3, 4 e 5. A bateria do celular da Samsung acabou no dia 5. Também dava pra ver que o celular ficava ligando e desligando, provavelmente pra elas pouparem a bateria. Elas nessa hora já perceberam que elas precisavam economizar, porque talvez não fosse tão cedo que elas iam voltar pra casa. Depois do dia 6, alguém tentou entrar com a senha no celular da Chris. Como o celular era um iPhone, quando você tenta a senha várias vezes e não acerta, ele acaba bloqueando, e o celular dela acabou bloqueando permanentemente. Então aqui tem 3 opções, na verdade. Ou a própria Chris se esqueceu da senha do iPhone dela e acabou bloqueando o celular. Ou aconteceu alguma coisa com a Chris e a Lisanne não sabia a senha do celular dela. Eu acho que essa é mais É a mais plausível. Mas deve ser sinistro uma situação dessa. É. Que isso, porque no desespero lá e o celular é bloqueado. Nossa senhora. E aí ficou tentando desbloquear até que o celular bloqueou permanentemente. Ou uma terceira pessoa tava com o celular delas, tentou desbloquear e também não conseguiu. E outro relatório mostrou que do dia 7 ao dia 10 de abril tiveram 77 tentativas de ligar pra polícia pelo iPhone. Lembrando que pra você ligar pra polícia pelo iPhone, você não precisa necessariamente desbloquear ele. Ele faz essa chamada sem desbloquear. E nessa hora eu só fico imaginando o desespero das meninas, se foram elas de fato que estavam ligando pra emergência e não conseguir sinal, perdidas em um país completamente diferente do delas, que elas não tinham conhecimento algum. O iPhone foi ligado pela última vez no dia 11 de abril. Ele foi ligado às 10h51 da noite e foi desligado pela última vez depois de 1 hora. Provavelmente o celular acabou a bateria e aí não tinha mais o que fazer. Depois que eles analisaram os celulares, eles foram olhar a câmera da Lisanne pra ver se tinha alguma foto ou algo que indicasse onde elas estivessem. As fotos começavam no dia 1º de abril e é bem triste porque na sequência você vê que as primeiras fotos eram as duas curtindo a trilha, tirando fotos com a paisagem, tirando fotos sorrindo juntas, mas depois começa a ficar cada vez mais estranho. A câmera, depois do dia 1º, só foi usada de novo no dia 8. Provavelmente já era no dia que elas estavam bem desesperadas, porque já fazia 1 semana que elas tinham desaparecido. Foram tiradas 90 fotos com flash entre a 1 e as 4 da manhã. Isso daria mais ou menos uma foto a cada 2 minutos, todas elas dentro da floresta. E em todas as fotos dava pra ver que elas estavam 100% no escuro. Algumas fotos mostravam que elas poderiam estar perto de um rio, outras mostram um galho em cima de uma pedra com alguns papéis de alimentos, outra mostra o que parece ser papel higiênico e um espelho em cima de uma pedra, e tem uma outra que parece ser a cabeça da Chris, dá pra ver bastante o cabelo dela e parece que ela tá machucada, parece que tem um pouquinho de sangue na têmpora dela. Bom, ninguém conseguiu decifrar essas fotos. No começo das fotos também dava pra ver que elas passaram daquele semblante sorridente pra um semblante mais preocupado. Depois de mais algumas buscas, outras mulheres de tribos locais encontraram os shorts que a Chris estava usando. Elas acharam esses shorts com o zíper feito e ele perfeitamente dobrado. Mas o bizarro é que o shorts foi encontrado a quilômetros de onde a mochila tinha sido encontrada, o que não fazia sentido algum. Primeiro porque se elas decidissem se livrar da mochila, elas não iam querer deixar a câmera, os celulares pra trás ou até o passaporte. E agora que as coisas ficam ainda mais macabras. 2 meses depois, próximo da onde aquele short tinha sido encontrado, eles acharam uma bota com um pé dentro cortado. E também acharam um osso pélvico atrás de uma árvore. Mais ou menos 33 ossos foram descobertos a longas distâncias um dos outros.
Alguns testes de DNA que foram feitos na Holanda descobriram que aqueles ossos eram da Chris e da Lizane. 28 ossos eram do pé da Lizane e a pelvis era da Chris. A bota que eles encontraram era de uma marca holandesa. Então tinha o pé e o tornozelo e a meia ainda estava no pé dentro da bota. Os ossos da Lizane ainda tinham um pouco de pele grudados neles. Já os da Chris pareciam ter sido limpos com um alvejante. E isso é muito bizarro. Quando os investigadores tiveram todas essas informações, eles falaram, beleza, a gente sabe que infelizmente as duas morreram, aconteceu algo com elas, pelo menos eles tiveram essa conclusão, mas eles precisavam descobrir o que tinha acontecido. Primeiro, o corte do tornozelo da Chris estava perfeitamente cortado, parecia cirúrgico, e não parecia que um animal tinha feito aquilo. Muito menos os ossos. Os ossos estavam todos muito limpos. E se tivesse sido algum animal que tivesse mordido elas, matado elas e deixado os ossos assim pelo meio do caminho, iam ter marcas de garras ou até de dentes. Alguma marca ia ter ali. Mas não, estava tudo completamente limpo. E além disso, junto com os ossos das meninas, eles conseguiram identificar ossos de outras pessoas que não eram delas também. A polícia decidiu que o que aconteceu com as duas foi que elas se perderam na floresta e morreram por causa dos elementos da própria floresta. Desidratação. Ok, não, talvez elas tenham mais o que fizeram depois disso, porque é impossível. Como assim, mano? Fatores naturais, como clima e outras coisas assim. Só que normalmente, quando pessoas desaparecem e acabam percebendo que não vão conseguir chegar no lugar e vão, infelizmente, falecer, elas deixam mensagens pra família. De alguma forma, elas tentam deixar algo, nem que seja dentro do celular. Tem vários casos desse tipo. E aí as pessoas começaram a achar que não, que elas não tinham morrido dessa forma, que provavelmente elas tinham sido assassinadas. Outras pessoas dizem que claramente elas foram vítimas de alguma coisa e talvez o que tenha acontecido com elas não tenha deixado tempo suficiente para elas deixarem alguma mensagem para as famílias. Outras pessoas que analisaram as fotos disseram que as duas estavam tentando pensar racionalmente e deixar alguns elementos nas fotos que talvez indicassem aonde elas estavam. Por exemplo, tinham marcas de plástico laranja e outras marcas específicas para talvez marcar o caminho de onde elas já tinham passado. Na foto que tinha o espelho, algumas pessoas dizem que talvez elas possam ter tentado usar o espelho para refletir alguma luz, para caso algum helicóptero passasse, conseguisse ver elas ali embaixo. E também tem algumas fotos que dizem que elas tentaram soletrar alguma coisa. Se uma delas tivesse se machucado ou de repente tivesse falecido, teria que ser a Chris, porque uma das fotos mostrava que a cabeça dela estava sangrando. Alguns especialistas dizem que as fotos tiradas nesse dia podem ter sido porque a Chris de repente teve algum ferimento muito fatal e também dizem que teve uma chuva muito forte nessa madrugada e talvez a Lizane tivesse medo do corpo da Chris ser arrastado, então ela tirou algumas fotos pra mostrar o que aconteceu. Já outra foto, as pessoas analisaram e dizem que no fundo parece ter alguma sombra que indica que tinha outra pessoa ali além delas. Sobre os ossos que pareciam ter sido limpados com alvejante, também tem uma especialista ali que fala da floresta do Panamá, que é muito úmida e que talvez essa presença da umidade e do sol batendo nos ossos dela poderiam deixar esse aspecto dele ter ficado mais branco. Ela também disse que se o corpo tivesse caído no rio, provavelmente a decomposição seria super rápida. Dizem que aquela floresta é extremamente difícil de atravessar, até os povos indígenas lá têm muita dificuldade. E dizem que é praticamente impossível você sobreviver 10 dias lá, principalmente se você não tiver comido nada. Então a teoria principal é que a Lizane caiu, quebrou o pé, a Chris ficou muito desesperada, tentou ligar pra polícia várias vezes pra socorrer a amiga, não conseguiu. Então ela entrou em algum lugar de difícil acesso, acabou falecendo e as partes do corpo foram levadas pela chuva através do rio. E com relação àquele shorts dobrado, a teoria principal é que aquele shorts foi colocado no local onde a Chris tinha falecido, para poder marcar aquele lugar caso o corpo dela fosse levado. Uma outra teoria que é muito aceita e que muitas pessoas acreditam é que lá dentro da floresta existem algumas tribos canibais, principalmente, que a maioria das pessoas não conhece, que a gente não tem acesso, não tem conhecimento, e que rola muita coisa lá dentro que a gente não sabe. Então talvez elas tivessem sido capturadas por uma dessas tribos e, enfim, vocês imaginam o que pode ter acontecido. O fato é que esse caso até hoje é um mistério pra quem analisa esse caso. Pra polícia não, eles já deram o caso encerrado, já aceitaram que elas provavelmente devem ter falecido por causa dos elementos da natureza. Mas é um pouco frustrante porque a gente tem várias informações estranhas cara, e provavelmente difícil, a gente sabe? nunca vai saber de fato o que aconteceu com as duas.
Bom, como sempre, comentem aí as teorias de vocês. Qual vocês acham que é a mais provável que tenha acontecido com as duas? Infelizmente, esse caso é uma fatalidade, é muito triste. Mas, bom, infelizmente foi isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenha matado a curiosidade de vocês sobre esse caso. Pra que usar o verbo matar a curiosidade? Pra que um negócio desse? Cara, tô me sentindo bem, não. Esse tipo de vídeo é praticamente 1 ou 2 no mês. Não dá pra ficar fazendo... Cara, sei lá, dá muito embrulho no estômago. Eu entendo que tem gente que gosta de... consome esse material, né? Consome esse tipo de conteúdo muito, tá ligado? Não tem esse problema. Mas eu, sinceramente, não consigo consumir demais esse tipo de conteúdo, tá ligado? Quando é filme, porque eu consigo diferenciar a realidade da ficção. Quando é filme, eu fico empolgadão. Adoro esses filmes de terror, não sei o que. Exato, eu também, mas... Agora, quando a gente vê uma parada que é real, pô, eram 2 meninas, tinha a vida toda pela frente ali, cara. Cara, e tipo, elas foram para 21, 22 anos, né? E aí perderam o pé, um osso da bacia da menina. Ai, tipo, caraca. É uma parada muito pesada. E, cara, eu sei que, obviamente, eu já fiz trilha, a maioria das pessoas já faz trilha, tem um monte de... Mas é 1 ou 2 casos pra você meio que, caralho. Você fica assim. Eu sei que isso vai acontecer. Milhões de pessoas fazem milhares de trilhas a todo momento e não acontece isso. Mas uma outra hora vai acontecer e é muito triste. Aí fica um sentimento de, pô... Ai, entendeu? cara, que nervoso. Então, mais vídeos da Ju Cassini virão. E também do colecionador de ossos. De outros casos. Jaqueline Guerreiro. Isso, de outros casos assim. Que vocês podem comentar aí que a gente vai fazer, entendeu? A gente vai separar e vai fazer. Mas, ó, não esperem toda vez, toda semana. Acho que 2 no máximo no mês, né? 2 no mês. A cada 15 dias. A gente traz um. Vai ter um. Bom, é isso, cara. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da nossa reação. E, pô, isso tá me lembrando... Justamente, assistir filme sobre 11 de setembro, por exemplo, que tá chegando perto. Assistir o filme do 11 de setembro, pô, é filme, foi baseado em fatos reais, mas é um filme, aquilo tudo é... Aí eu fui inventar de ver o documentário. Mano. E aí tem uma cena dos bombeiros reais, ouvindo as pessoas caindo. Cara, a reação deles, eu assistindo aquilo, foi horroroso, cara. Tipo, é um negócio muito pesado. Verdade. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau! Get it, yeah.